Imagine você passar por um período em que tudo, absolutamente tudo, tem sido pressionado ao mesmo tempo. O trabalho exige mais, relações passam por testes, as notícias dão a impressão que o mundo está acelerando ou até acabando, as antigas certezas não oferecem mais a mesma segurança, mas as respostas que podem vir ainda não ficaram claras. Pois é disso que eu vou falar aqui neste vídeo sobre a lua cheia de 29 de julho de 2026. Tem uma configuração muito poderosa e importante que ela dispara aí. Vem cá assistir tudo isso até o final no Céu que Te Acontece. A configuração astrológica que essa lua cheia dispara é conhecida por muitos como a Sexta de Barbeau. Barbeau em referência ao astrólogo André Barbeau, que teria denominado esse formato que os aspectos têm no céu com as posições planetárias. Lembra, de fato, uma cesta, uma bacia, um recipiente ou alguma coisa trapezoidal. Eu, Carlos, gosto de chamar isso de formação em trapézio ou, mais especificamente, de ponte treliçada. Uma configuração que parece muito com essa estrutura real de uma ponte treliçada e que só vai funcionar mediante a distribuição útil de forças entre dois pontos com alta tensão, segurando muito peso, mas que tem intercomunicação por etapas. É a mesma lógica de um guarda-chuva, que só vai ter funcionalidade plena quando você estica, quando ele fica todo tensionado com as suas partes esticadinhas, e que permitem que por essa tensão a água da chuva bata e escorra, e não quando ele está encolhido, que além de não proteger da chuva, molha tudo, fica um estorvo. Portanto, nós estamos falando de uma fase de grande tensão, porém tensão produtiva, na qual as coisas que estão tensas são absolutamente necessárias, embora exijam uma carga de empenho, de força, de orientação e de atenção muito grandes, ainda que, ao mesmo tempo, haja uma distribuição de forças e uma grande cooperação no equilíbrio de todo um sistema, valendo isso para o mundo inteiro, valendo isso para corporações e valendo para você, indivíduo. Como é que a gente, então, se sente, como é que a gente exprime essa grande configuração no céu? As situações não têm mais como continuarem como antes. Conversas que estavam sendo adiadas vão precisar acontecer e tem que ser em nível profundo, maduro. Estruturas de vida pessoal e também de grandes organizações pareciam muito sólidas, começam a mostrar fissuras, rachaduras, coisas que estão ainda desequilibradas, que vão exigir essas distribuições de focos de atenção e de talentos, de capacidade, uma responsabilidade maior. E no meio dessa tensão toda tem um monte de oportunidades que começam a pipocar no caminho que você pode vir aproveitar. Essas modificações irreversíveis estão por conta da Lua conjunta a Plutão e também em oposição com Júpiter, nesse gerenciamento muito forte entre oportunidades e prosperidade e a necessidade de deixar para trás alguma coisa, perdas. E tudo que é tocado nesses 14 e 15 dias, que são contados a partir do momento em que a Lua fica plenamente cheia, tende a ganhar proporções muito maiores. Pequenas preocupações podem ficar maiores ou parecerem maiores, mas na mesma proporção em que uma esperançazinha meio vaga começa a ganhar corpo e gerar entusiasmo seguro. Os projetos iniciados podem crescer bem rapidamente, às vezes meio fora de controle. Tem que ter um plano de ação antes de colocá-los em prática. Tudo que é disparado, tudo que é feito durante esse período chama a atenção pra caramba. Então, se você quer ser bem discreto ou discreta, vai com calma, conversa, distribui, mas mesmo assim o que você fizer durante esse período vai causar impacto. A Lua também forma um trígono com Urano nesse momento em que fica cheia. São soluções criativas, inovações, superação de situações passadas que andavam incomodando e amalucando o raciocínio, tornando-o obsessivo. As pessoas ficam mais estimuladas a procurar caminhos diferentes. Para você ter uma ideia, muita gente mesmo pode começar a se estimular a encontrar uma nova profissão, uma atividade paralela. Afinal de contas, o Urano está em Gêmeos. Ideias inesperadas, notícias que chegam a partir de grupos de amigos ou do uso de algum instrumental novo vai solucionar muita coisa e pode te libertar de padrões repetitivos nocivos tantas e tantas vezes. Espere se deparar bastante com surpresas que podem mudar a vida mesmo. Já o sextil com Netuno acrescenta aquela dimensão relativista. No meio dessa tensão toda, muita gente pode despertar para a busca de algum significado mais profundo na vida e também na busca de compreender as motivações internas dos outros, de fazer alguma coisa que possa aliviar as tensões, os sofrimentos. Inclusive, você vai ver como é que aquela pergunta,
Quantas pessoas hoje em dia estão se esforçando demasiado, sem saber exatamente por quê, qual o resultado que vai ter e qual a finalidade de tudo isso na própria vida? Pois é, essa configuração pelo menos nos imbui de propósito, ou ainda de busca por esse propósito, de conexão com alguma coisa maior do que as nossas necessidades mais imediatas. Porém, o cuidado é que a busca por respostas muito simples, muito rasas, muito diretas, muito pão, queijo, não são necessariamente respostas. Problemas complexos, abordagens complexas, multifacetadas, relativizadas, saindo um pouco de um prisma de observação para olhar por outros ângulos. Muito cuidado com as narrativas que parecem ser muito convenientes. Elas parecem ser irresistíveis, até porque elas conversam com as suas convicções ou com seus hábitos. Mas aí é que entra a tensão produtiva, porque no meio dessas tensões o seu discernimento tende a crescer. É bom prestar atenção nesses pontos opostos, nesses contrapontos. E essa lua cheia está num signo de Aquário, que é um signo regido por Saturno tradicionalmente e por Urano modernamente. Eu gosto de pensar que tanto a tradição quanto a modernidade dialogam bonitinho e têm resultados. Quer ver? Se pensarmos em termos saturninos, essa lua em Aquário vai se comunicar com o Saturno que está em Áries, que é como a gente dizer que é construir uma casa, Saturno, construir, só que você morando dentro dela. Então você está fazendo a casa acontecer e ao mesmo tempo tem que dormir, tem que fazer reparos, tem que fazer ajustes. Fez uma coisa ali que precisa ser demolida, fazer de novo. Não dá para fazer as coisas correndo, mas ao mesmo tempo está cheio de urgências para cumprir. É um grande processo de amadurecer durante o processo e aprender enquanto caminha. Já o caso do Urano, que está em Gêmeos, ora, nunca a gente aprendeu tão veloz e tão volumosamente quanto agora, mas também nunca foi de uma maneira tão superficial, tão perdida, tão dispersa como é agora. Inteligência artificial, é uma mistura de Urano com Gêmeos, né? Linguagem, códigos, altíssima tecnologia. Esses recursos alteram profissões, às vezes eliminam profissões. A velocidade das trocas de ideias modificam os mercados do mundo inteiro. Ideias recentissimamente elaboradas atravessam o mundo inteiro em segundos e mal dá tempo de digerir aquela alteração de um conceito que antigamente passavam-se 5, 10, 20 anos sendo trabalhados. Isso aí em questão de semanas já está mudando. Portanto, essa lua cheia, dialogando com esses seus dois regentes, é a lua cheia do processo contínuo, muito veloz e um tanto ansioso de reaprendizagem. E aí que entra, de novo, a configuração da ponte treliçada. É aí que a coisa funciona. A ponte em treliças permanece de pé não é porque ela elimina a atenção. Ao contrário, ela utiliza a atenção como modus operandi, como motor. A atenção, aquele peso enorme que está em cima dos dois pontos aqui, é distribuído em vários outros fatores, em várias outras instâncias desse formato, e cada componente só suporta uma fração daquela carga toda. Mas não há como tirar essa carga, é a carga que motiva tudo. E aí tem uma mensagem interessantíssima dessa formação de ponte treliçada para cada um de nós. Quando a gente tenta carregar tudo sozinho, quando a gente polariza demais, quando a gente está fazendo um esforço para levar a cabo as coisas de uma única maneira, sem distribuir, né, sem parar de se preocupar demais só com o outro lado, ou só com essa atividade que está desenvolvendo aqui, a tendência é que o mundo desabe. Se você concentra todos os seus esforços no seu trabalho, uma crisezinha em algum lugar no trabalho, tua vida vai desabar. Se você se concentra o tempo todo, obsessivamente, num relacionamento, idem. Quando uma sociedade concentra riqueza, poder em pouquíssimos pontos, a ponte está sobrecarregada. Tem demolição, tem desmoronamento. Tudo fica muito vulnerável se não houver uma distribuição contínua. E esses pontos para onde se distribui os esforços, as atenções, os interesses, tem que ficar mudando. Passa uma semana interessado no fator aqui, descansa, troca para o outro. É isso, tem que haver movimento, tem que haver essa distribuição dinâmica. E talvez não seja preciso eliminar todos os problemas de uma só vez. Passe alguma coisa adiante, contribua, colabore, peça ajuda, desenvolva novas competências. Aos poucos, não precisa correr, porque se você correr, você está concentrando sua atenção num ponto só também. E, acima de tudo, aceitar que algumas coisas terminaram. A ponte indica que nós, todo mundo, estamos transitando de um lugar para outro, que pode ser muito melhor. Vai atravessar um abismo, vai atravessar um rio, vai atravessar uma fase de vida. Lua cheia, conjunção Plutão, e dentro de uma configuração que é tensa por um lado e favorável por outro, não vai anunciar um tempo fácil, de tudo molezinha. Com Plutão a gente tem que ter desapego, a gente tem que pensar que não dá para controlar todas as coisas e que algumas situações que estão ao nosso redor, no mundo inteiro, vão incidir sobre nossa vida pessoal, forçando uma mudança, forçando um desapego muito grande. E a lição dessa configuração não é a de que a gente precisa eliminar todas as pressões, mas ao contrário, tem que usar essas pressões de maneira inteligente. É a pressão, a tensão, o estiramento que mantém a ponte de pé, por incrível que pareça. Não adianta perguntar, meu Deus,
quando é que acaba essa pressão na minha vida, mas sim como é que eu posso distribuir melhor essa pressão e tornar minha vida mais dinâmica e mais interessante. Grande parte do que você me ouviu falar aqui sobre a grande configuração de trapézio ou de ponte treliçada está contido numa oficina de técnicas preditivas envolvendo essa grande configuração, motivada pela oposição de Júpiter com Plutão, aplicando-se tudo isso num giro pelas 12 casas do mapa. Essa oficina ocorreu no dia 7 de julho de 2026 e está gravada. Você pode acessar, você pode assistir e pode até se inscrever para outras oficinas e outros cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia em 5521-98827-9999 ou pelo carlosholanda.com.br. Um beijo e até a próxima.